De volta já aqui com Bem Assim para falar sobre um assunto que tem tudo a ver com a alimentação, tá? A intoxicação alimentar é um dos principais problemas de saúde pública e acontece, pessoal, em todo mundo, tá? A causa é bastante variada e os efeitos do organismo também, e em casos extremos, pode sim levar ao óbito. Sobre esse assunto a gente conversa agora aqui no estúdio com a nutricionista Rosemary Santana. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui, Rose. Obrigada, Mara. Bom dia para quem está em casa. É um prazer estar aqui para a gente discutir sobre esse assunto tão interessante e que está, nesse momento, acontecendo tanto, né? Eu lembro que quando você veio aqui da primeira vez, você falou muito sobre a importância de cuidar do nosso intestino, né? Foi. Eu disse até você assim, depois disso? Eu venho aqui falar sobre desbiose intestinal, lembra? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver porque causa uma desbiose, né? Uhum. A intoxicação alimentar, a infecção alimentar, porque são sinônimos, ela acaba causando uma desbiose alimentar também. Sim. Ela é causada principalmente por questões de alimentação, ingestão de alimentos e água contaminada. Aí você desenvolve o quadro. E você vai perceber que está a partir dos sintomas ou dos sinais, que geralmente é diarreia, vômito, náuseas, a dor de cabeça. Mas, assim, o ponto-chave é a diarreia. É a diarreia, né? É a diarreia. E como é que a pessoa pode fazer, né? De qual forma é que se dá para realmente tratar? Porque muita gente acaba ficando um pouco desesperado, né? Você agora tocou num assunto muito importante, porque, às vezes, tem pessoas que até confundem. Acha que está com infecção e não está. Ela está até com um problema até mais grave. Mas, assim, como é mais comum a gente achar que é uma infecção, então o que é que você tem que observar? Primeiro, a infecção, você pode hoje comer um alimento e ter sintomas daqui a uma semana. Sim. Então, não vão ser todas as bactérias ou vírus que vai ser imediatamente. Então não é assim, comi hoje mesmo eu já vou ficar ali com os meus sintomas. Não, vai depender muito do organismo do cidadão e vai depender do que você acabou ingerindo. Foi uma bactéria, foi um protozoário, foi um vírus, o que você acabou comendo. Então, você vai observar o quê? Os sinais. De 2 a 7 dias, você pode ter esses sintomas, desses que eu falei agora. Então, você vai observar como vai ser a evolução disso. Mas deu diarreia, tá? Sim. E outra coisa, uma diarreia mais aquosa. Se for uma diarreia mais pastosa, talvez não seja a infecção intestinal. Mas ela mais aquosa, mais água mesmo, aí é mais propício. Muito bem. O que é que pode acontecer com a gente quando essa infecção ela é um pouco mais severa, assim, mais grave? Bem, ela vai ser mais... Qualquer pessoa pode ter, mas ela vai ser muito mais severa em pessoas imunodeprimidas, com a imunidade já comprometida, pessoas que já têm uma patologia instalada. Por exemplo, alguém que tenha uma AIDS já vai ter o organismo mais imunodeprimido. Quem tem um câncer também. Crianças e idosos. Sim. Então, essas pessoas, se elas tiverem um quadro de infecção intestinal, o ideal é que procure auxílio médico. Não fique em casa tratando só com soro caseiro ou com aquelas receitas que a avó ensinou. Sim. Ou até mesmo um nutricionista, mas assim, o ideal é que procure ajuda médica porque já são pessoas que têm um organismo muito sensibilizado. Então, se não tratar direito, tiver um caso de desidratação, essa pessoa, como é que você vai saber, né? Boca seca, um taquicardia, a questão da dor de cabeça, aí vai ficando cada vez mais grave. Então, você tem que ter esse cuidado. Ok. Tem fatores de risco para a infecção? É realmente comer aquele alimento ali que não teve um cuidado adequado na sua limpeza ou não necessariamente? Tem. Como eu disse, se você já estiver com alguma outra coisa instalada e tiver um quadro de infecção, você vai desenvolver realmente esses sintomas mais fortes. Sim. Outra coisa, essa bactéria que está lá no seu intestino, se ela for para a sua corrente sanguínea, ela pode causar uma infecção em outro órgão e agravar muito mais o quadro, levando a óbito, como você citou no início. Nossa. Então, é exatamente isso que pode levar ao óbito. A desidratação e essa translocação bacteriana dentro do organismo. Ela sair do intestino. Sair do intestino e passear pela corrente sanguínea e chegar no local que ela não deve chegar. E aí pode agravar. E, de repente, não tem aquela caso que a gente fala, morreu de sepse ou infecção generalizada? Nada mais é do que uma bactéria que saiu de lá e fez translocação, que chama translocação bacteriana. Certo. E aí, de que forma é que eu posso prevenir, né, esses casos? Então, higienização e manipulação. A higienização é o seguinte, eu indico para os meus pacientes o seguinte, vamos higienizar antes de armazenar. Tem gente que chega do supermercado, já guarda na geladeira. Então, você já levou o quê para a geladeira? Os patógenos, todos juntos. Então, você tem que fazer aquela higienização com hipoclorito,
para Que a gente aprendeu tanto na pandemia, né? Pronto, esses costumes, eu até conversei com umas amigas, isso é interessante. Vou citar aqui uma coisa que você vai achar interessante. Hoje usamos máscara para tudo, né? Sim. Inclusive no buffet de self-service. Era para ser assim sempre? Porque imagine, esse buffet geralmente ele é servido 11 horas, que é onde mais dá a infecção, né? Sim. 11 horas ele é servido. Só que você largou aqui, só foi comer 2 horas da tarde. Você tem noção de quantas pessoas já cuspiram naquela comida? Por que cuspiram, gente? Não é que a pessoa chegou lá e cuspiu, não. Pelo amor de Deus, eu nunca vi. Mas fala, conversa. Né? Você vai com uma amiga, fica conversando em cima da comida. Então, sua saliva... E aí você pode causar isso aí. Então, aquela conversa, o manuseio, também a preparação, como foi feito. Armazenamento. O armazenamento desse alimento. O que é que a gente tem que tomar mais cuidado? Com os frios, né? Com os alimentos crus, crustáceo, sushi, tem que tomar muito cuidado onde você vai comer. Ovos, por conta da salmonela. Inclusive, a salmonela, você só vem sentir, geralmente, sintomas com 7 dias. Então, é outra coisa. Você 7 dias depois vem sentir, aí você lembra do que comeu no dia anterior e diz, não, mas eu não comi nada errado. Sim. Não comeu ontem, né? Mas e antes? Antes. Isso serve muito para festa, porque geralmente em buffet de festa acontece, né? E se não der em mais de 5 pessoas para você começar a associar, só der em você, porque você está imunodeprimido, você não vai associar que foi do dia daquela festa. Sim. Então fica procurando e não acha. E outra confusão muito que as pessoas fazem, e eu quero deixar aqui claro, é o seguinte. Uma infecção intestinal, ela é aguda, tá? Ela não é crônica. Então, assim, vai ser muito difícil você ter... Você não. Vou até parar, mas parece que eu tô tentando deixar. Pelo amor de Deus! Isso, eu só sinto você. Vai ser difícil para você que está em casa, para falar com a Mara. Pode falar. É o seguinte, você tem um quadro de infecção, aí você se hidrata bem, que a gente vai falar sobre isso, fica bem. Daqui a uma semana, outro quadro de infecção. Sim. Daqui a outra semana, outro... Gente, Repetição. É difícil isso. Então, só tem um caminho. Ou você não higieniza nada na sua casa, nem as suas mãos. Ou você está comendo num local de totalmente... que não tem higienização nenhuma, justamente, porque não é possível. Então, o que é que pode acontecer? Você está até com uma síndrome do intestino irritável e achando que está com infecção, porque os sintomas são parecidos. Vômito, outra coisa, febre alta... Se der febre alta, e hoje em dia deu febre alta, vai para o hospital, né? Então, vômito, náusea, febre e... Como é que eu falei? A dor de cabeça e a diarreia se confundem muito. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Está muito recorrente? Não é infecção. Não é mais. Pode até ter sido no primeiro momento, mas depois não é mais. Procure um médico especializado gastro para fazer uma avaliação, né? Estou com esses sintomas, Nutri, o que é que eu tenho que fazer? É ficar bebendo água, soro em casa? Certo, vamos lá. Você está com sintomas e todo o quadro leva a crer que é uma infecção. Como você vai tratar, né? Primeiro ponto, o ideal seria que você continuasse fazendo a sua alimentação habitual, porém, não dá para ser. Então, você vai excluir algumas coisas, vai tirar algumas coisas durante esse período. Muita gente, inclusive, para de comer. É o certo. Não, eu estou falando sério. Tem gente que fala assim, eu não vou comer nada. Com medo, né? Porque com assim, medo, isso. Imagina que você precisa sair para trabalhar e dá uma vontade de ir ao banheiro. E tem gente que não usa fora de casa. Então, na verdade, isso é o medo de precisar ir ao banheiro. Isso. Você não deve parar de comer, né? Porque você, primeiro, parou de comer, você pode aí desmaiar com a hipoglicemia. Vai parar no hospital ainda por cima. Pelo amor de Deus. Já pensou, vai parar no hospital ainda toda melada. Não vai dar certo isso, gente. Não faça isso. Então, a dica é a seguinte. Vamos tirar tudo que aumenta esse funcionamento intestinal. Aumenta esse peristaltismo, tá? Que são as fibras, leite e derivados. Eu tô com quadro. Nada de leite e derivados. Folhosos, você diminui. Cereais integrais, você diminui. Oleaginosas, você não come nem pensar. Porque oleaginosa, rica em gordura boa, faz o intestino funcionar mais. Pelo amor de Deus. É isso aí. Então, você vai mais para os secos. E o principal aí é a questão da reposição de eletrólitos, que vem com a hidratação, porque você perde muitos sais minerais com essas evacuações frequentes. E detalhe, tem que ser frequentes e muitas em volume alto. Certo. Para ser caracterizada a infecção intestinal. Tá. Então, assim, água de coco é o melhor repositor eletrólito natural. Ok. É o melhor. Isso aí você toma em casa, você pode tomar o soro caseiro, que é água, sal e açúcar, né? Porém, o açúcar, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão desse uso. Só que quando mistura, tudo bem. Açúcar, tirando do soro caseiro, você não vai fazer uso. Tá. Sucos,
sucos Líquido. industrializados de jeito nenhum. Principalmente maçã e uva. Aí você diz, por quê, né? Sim. Porque são mais ricos em frutose, são mais ricos em sorbitol e vai aumentar esse peristaltismo e fazer você ter mais quadro de diarreia. Então, ao invés de você melhorar, você piora. Cancela o suco de Olha, uva, se o eu já suco não de gostava maçã. do industrializado desde antes, nesse caso, de jeito nenhum. Então, você vai Exclui. para água, muita água, água de coco, muito suco, sopas. Sopas também. Sopa, porque você tem que se alimentar, né? E tira leite derivados, tira tudo que for fonte de gordura, carne só se for branca. Tá. Não vai para carne vermelha, porque a gente tem que lembrar o seguinte, onde a proteína está, a gordura vai junto. Então, se essa carne não for muito magra, gordura, você vai piorar. E tem um caso muito importante, as dores abdominais, né, que eu acabei esquecendo. Você tem que perceber também se isso perdura por muito tempo. Muito tempo, porque uma infecção intestinal pode levar a um quadro de hepatite A. Nossa, por quê? Porque a hepatite A, a transmissão é via oral, né? Ah, sim. Aí causa essa inflamaçãozinha no fígado. Então, tudo isso a gente tem que ter muito cuidado. Uma dica, você gosta muito de salada de fruta? Faça, não tem eu tenho que tomar cuidado com isso, senão daqui a pouco eu vou apanhar, né? Cuidado onde você vai comer, porque, gente, vamos imaginar a seguinte situação. Você pegou uma fruta, fez a higienização, colocou no hipoclorito, ou colocou uma colherzinha de sopa na água sanitária com água, fez a higienização, você lavou suas mãos, comeu. Tem nada. Mas aí a Nutri disse que comer salada de fruta faz bem para a saúde. Faz muito bem. Só que não foi você que fez. Quantas pessoas cortaram essas frutas? Essas pessoas realmente higienizaram essas mãos antes de cortar. Então aquela salada ela pode até estar contaminada. Aí você come, não percebe na hora, porque não é todo mundo que tem a sensibilidade até do odor. Eu tenho. Não sei se você tem. Mas tem gente que não tem essa sensibilidade, come e acaba ingerindo uma bactéria, acaba ingerindo um vírus, um rotavírus e tendo esses sintomas todos. Nutri, é verdade aquela coisa que a gente escutava das nossas mães? Eu, pelo menos, já escutei muito isso. Como a goiaba, porque goiaba prende, tudo a maçã com a casca. Que prende o intestino, a banana também. E aí, frutas e essas frutas especificamente, realmente ajudam? Ajuda a diminuir, né? Só que assim, tem dois lados aí. Sim. Você está no início da sua infecção. O que é a diarreia, senão a expulsão desses patógenos, para que saia do seu organismo. Se você prender naquela hora, será que vai ser tão bom assim? Você vai ter que deixar sair um pouquinho, né? Porque essas bactérias, elas têm que sair. Senão elas vão ficar ali circulando no seu intestino, na parede do seu intestino. E a partir de quantos dias, então, assim, olha, já passei aqui, vamos lá, um exemplo, tá? 3 dias... Não, mas aí também já é maldade. Já é muito. Deixa o primeiro dia, no outro dia começa a aprender um pouquinho. Tá, então só no primeiro dia. Se você realmente tiver a certeza, que a certeza você só vai ter se você for ao médico, você vai fazer um exame de sangue para identificar se tem alguma alteração nas suas células de defesa e tal, se está lutando contra alguma coisa. Mas se você nos sintomas identificar que é isto e associar alguma coisa que realmente você comeu com uma origem duvidosa, aí você começa a tratar, hidrata bastante, deixa sair um pouquinho, fica em casa de repouso, depois começa a comer porque aí já vai melhorando. Certo. Então vamos lá reforçar os cuidados aí principais que a gente tem que ter quando nós falamos de infecção intestinal. Gente, primeira coisa, higienização e manipulação de alimentos. Tá. Esse daí é o cuidado principal. Outra coisa, temperatura. Não sejam aquelas pessoas. Uma coisa bem importante, você fazer degelo de alimentos. Você tira do freezer. Sim. Agora a dica que vocês têm que saber para sempre e nunca esquecer, tá? Tirou do freezer, coloque para descongelar na geladeira. Não é para deixar fora? Não, porque se você deixar na temperatura ambiente, a depender da temperatura, as bactérias fazem a festa. Então você pode de repente pegar aquele alimento, uma carne, por exemplo, que é mais fácil de estragar. Você pega a carne, tira do freezer, coloca lá em cima da mesa e deixa lá descongelando. Naquele momento, de repente, ela pode sim ficar infectada, tá? Sim. E aí, quando você vai fazer consumo, mas a carne estava congelada, tá? Mas o tempo que você deixou a temperatura ambiente fora foi suficiente para a bactéria proliferar. Então, tirou do freezer, você sabe que vai fazer aquele filé amanhã. Então, você tira hoje, põe na geladeira e deixa fazer o degelo lá. Tá. Isso aí é um dos cuidados que você pode tomar. Outra coisa, eu vou à praia e vou levar minha comida.
Gente, temperaturas altas, não sei nem quantos graus está. Então, vamos começar a andar com a comida na bolsinha correta, térmica, para manter a temperatura daquele alimento. Outra coisa, também você não vai à praia, vai levar, sair de casa 9 horas da manhã para ir comer a comida 8 horas da noite. Sim. Então, você tem que fazer esse jogo aí de tempo, né? 2 horas, 3 horas, você fazer esse consumo. Organizar essa alimentação, né? Organizar a alimentação. Consumo de alimento vendido na praia. Muito cuidado, né? Você não sabe a origem do alimento. Tem gente que brinca com perigo, né, galera? Queijo. O que mais acontece é consumir aquele... Gente, eu não estou falando que não é para consumir, as pessoas precisam vender e tal, mas você pelo menos tem um cuidado de observar. Porque na hora que eles vão assar, eles não mostram. Isso. Você percebe a cor do queijo, né? Se tiver mais amareladinho, queijo coalho, por exemplo, desconfie. Tem gente, inclusive, que tem todos os cuidados. Leva ali no isoporzinho, né? Para manter aquela temperatura, tudo, né? A gente tem que prestar atenção nisso. Quando eu estava vindo para cá, eu achei interessante, a gente falou em água de coco, aí estava... como geralmente fica, né? O coco todo lá e alguns dentro do isopor. Gente, você já vê que o isopor não é higiênico. Eu estou falando da água de coco, que está protegido pela casca, tá? Então, imagine outros alimentos. Você vê que o isopor, a pessoa não teve cuidado de higienizar, não teve cuidado de colocar, colocou de qualquer jeito, perto de uma lixeira. Você vai comprar, se você quiser. Você está assumindo o risco. Sim. Você está assumindo o risco. Pode ser que não tenha nada, mas pode ser que tenha, né? Pode ser que tenha. Quem vai garantir? A gente não tem como garantir. A gente tem que fazer a nossa parte, né? Tanto que a gente não tem como garantir, porque você pode estar numa festa, ter algum alimento ali contaminado, 10 pessoas comeu do alimento, só uma ficou doente. Por quê? Porque aquelas outras 10, já no meio delas, já são tão acostumadas a comer na rua que elas acabam criando uma defesa no organismo, né? Então, passa batido. Já aquela uma, não, é aquela pessoa que come certinho em casa, que faz a própria comida, então qualquer coisa que seja fora da realidade dela pode dar uma reação muito forte. Muitos cuidados, então, que é bastante importante que você tenha, tá? E quando a gente fala de intoxicação alimentar, para evitar, né? A gente sempre fala que prevenir é o melhor remédio. Ninguém gosta de passar aqueles diazinhos de molho, tendo ali aquela diarreia mais intensa, né? É horrível, ninguém gosta daquilo. Então, o que a gente pode fazer para não passar por isso? Evitar. A gente tem que fazer a nossa parte, né, Nutri? E fazer o básico, que é a higiene, né? Sim. Isso é o básico. Então, aí uma coisa boa que a pandemia deixou, higiene. Ou está deixando. Que a gente está lavando mais as mãos. Sim. Cuidando mais dos alimentos que a gente traz, né? Evita agora que as pessoas cuspam nos alimentos que estão expostos nos restaurantes, pegando a colher com a luvinha, né? Então, tudo isso já é um cuidado a mais. Isso aí é legal, isso aí já era para ser feito, né? Que fique, né? Que permaneça. Que fique eternamente, que seja exigido por todos os restaurantes e continue desse jeito que está ótimo, viu? Muito bem. Nutri Contatos, redes sociais, por favor, fique à vontade. Então, para entrar em contato, vocês podem falar no WhatsApp do 82981194796 ou vocês falam pelo Instagram no Nutri Pega no Pé _ e a gente tá lá aguardando você. Eu amo esse Instagram dela, viu? Nutri que pega no pé. Pronto, maravilhoso. Coloca lá esse @ você já vai achar rapidinho a Rose. Obrigada mais uma vez pela sua presença aqui, sempre muito bom. Obrigada. E alta astral, linda, maravilhosa. Parabéns pelo seu trabalho, tá? Bom dia. Bom dia. Você que tá aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí ainda, tem coisa para rolar, tá? Aqui no programa. Daqui a pouco eu tô de volta com muitas matérias para você ficar muito bem informado do que tá acontecendo aqui na nossa cidade e no nosso estado. Eu volto já.